No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Muito bom dia! E a bênção, que a graça de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. É uma alegria podermos a cada manhã nos acordarmos, sairmos do nosso quarto e contemplarmos o brilho do sol e sabermos que tudo que existe nessa terra foi criado pelo nosso querido Salvador e Criador. E nós podemos render louvores a Ele, cantando, estudando a Sua palavra, levando nossos pensamentos a Ele, proferindo palavras de gratidão. Todas essas ações são expressões de gratidão, de louvor a Deus. E nessa manhã eu clamo ao Senhor, como Ele mesmo um dia nos prometeu que os anjos do Senhor se acampariam ao redor daqueles que o temem e os livra, e os anjos dele estejam ao nosso lado em todas as nossas atividades. E no final do dia voltemos para casa seguro, pelos anjos, pelo braço do Senhor, na garantia da vitória ao lado do Senhor. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 20, o versículo 1. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou. O capítulo que nós passaremos a estudar nessa manhã, nós veremos que são as ações de Deus para salvar um povo. Para salvar alguém, Deus usa de diversos meios. Que a base da nossa confiança precisa estar solidificada no Senhor. Quem é que nós confiamos quando nós, na verdade, passamos por momentos difíceis? Algumas pessoas confiam no dinheiro, outras confiam no carro, outras confiam em políticos, outras confiam na sua própria casa. Mas, na verdade, todos nós deveríamos ter a base da nossa confiança solidificada na pessoa do Senhor. Todas as outras tentativas de nos livrarmos do mal, nós iremos fracassar. Somente aquele que se assegura no Senhor, mantém a sua fé segura no braço dele, é que se mantém verdadeiramente em pé. É por isso que todos os dias nós precisamos reafirmar a nossa segurança, a nossa fé no braço do nosso Salvador. Deus jamais envia os seus juízos sem que primeiramente Ele envie os seus profetas, os seus mensageiros, os seus recados, para que os seus filhos não sejam pegos sem ter a orientação. Deus jamais destruiu, Deus jamais tomou uma decisão de enviar os seus flagelos, o seu juízo sobre essa terra, sem que primeiramente Ele alertasse, Ele orientasse o povo que os juízos iriam cair sobre a face dessa terra. Quando olhamos para Nínive, Deus enviou Jonas. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Ele enviou os seus anjos. Hoje em dia, Deus também tem enviado mensageiros, testemunhas vivas, pessoas que estão a clamar, testemunhar do amor de Deus. Mas tenha certeza, chegará o dia em que a graça de Deus chegará ao seu final e o juízo de Deus cairão sobre essa terra. Tartã, literalmente, era o título que o comandante do exército da Síria recebia. O seu nome, na verdade, não era esse, mas era o título que ele tinha como sendo líder militar da nação da Síria. Nos registros do reinado do rei Sargão, no ano 711 a.C., o rei Azuri se rebelou contra Sargão, mas o rei Sargão depôs Azuri do trono e colocou o seu irmão mais novo para governar no lugar de Azuri. O rei da Etiópia, extremamente assustado com as vitórias de Sargão, ele buscou medidas para que pudesse formar uma aliança com o rei Sargão, para que eles conseguissem viver em paz e não ser atacado pelo rei Sargão. No versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, podemos ver que a declaração de Deus para Isaías, para ele soltar dos seus lombos o pano de saco que ele estava vestido, era uma declaração de tristeza, porque Deus iria enviar o seu juízo sobre essas nações, e a Síria seria usada pelo Senhor para punir essas nações, e eles seriam levados despidos e descalços pela Síria, cativos para a terra distante. Esse ato era um ato de vergonha quando uma nação mais frágil era vencida por uma nação mais forte. Ele levava os seus cativos despidos, com parte da barba raspada, para uma terra distante. Deus estava alertando o Egito e a Etiópia. Deus estava dando uma oportunidade de salvação. Se eles quisessem ser salvos, se livrar da destruição, eles deveriam se voltar para Deus, humilhar-se diante dos pés do Salvador. Deus pouparia, Deus o salvaria.
O ato de Deus enviar o profeta Isaías para alertar essas nações era um ato de graça. Deus não iria permitir que esse povo morresse sem que primeiramente eles abrissem seus corações e entendessem que Deus é Deus. Foi exatamente por 3 anos que o profeta Isaías pregou esse sermão de uma forma viva. Quando as pessoas olhavam para ele viam despido, descalço, com parte da barba raspada, caminhando na cidade. Eles entendiam que esta era a mensagem de Deus para o seu povo. Eles deveriam abrir os seus corações, eles deveriam se arrepender das suas vidas e eles deveriam viver uma nova vida ao lado do Senhor. Sargão não deixou registrado na história os momentos das suas invasões ao Egito, mas fica evidente e claro para nós que futuramente, no ano 669 ao ano 627, Sargão conseguiu invadir o Egito e não apenas levou cativo os soldados e a população, mas muitos líderes da corte, príncipes e princesa, ele também levou cativo para o seu reino. Os países que compunham ali a Palestina, a Filisteia, a Fenícia e Chipre se uniram para poder também vencer os assírios, mas eles puderam perceber que a Síria era uma nação forte. Eles jamais poderiam prevalecer diante dos propósitos de Deus. A palavra do profeta tinha sido declarada. Eles não abriram seus corações para ouvir a palavra do profeta e agora teriam que arcar com as próprias consequências das suas escolhas de ter dado as costas para o Senhor. Nós jamais deveremos nos esquecer na nossa vida que a nossa vida sem Deus nós não somos nada. Se somos alguma coisa hoje é resultado da obra de Deus na nossa vida. Tudo que temos devemos ao Senhor. Tudo que nós iremos ganhar também devemos ao Senhor. Cada dia, cada minuto, cada segundo que vivemos nessa terra, nós deveríamos ser gratos a Deus, porque todo o tempo que temos nessa terra é uma dádiva dada do céu para os seus filhos que se encontram aqui nessa terra. Quando uma nação se torna soberba, arrogante, presunçosa e dá as costas ao Senhor, jamais devemos nos esquecer, é o próprio Deus que levanta uma outra nação para que os seus juízos possam cair sobre ela, para que ela entenda que há um soberano assentado no trono. Da mesma forma como Deus humilhou o Egito e a Etiópia, Deus também pode tomar medidas para humilhar a vida de alguém, para que esse alguém entenda o amor de Deus, a salvação em Cristo e receba a salvação exclusivamente através do nosso Salvador Jesus Cristo. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer da nossa trajetória. Nos dê a graça de um dia podermos nos encontrar com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração. E o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.